Olá, meu nome é Alba, eu sou aluna do curso de Física Licenciatura, o EMA EAD, e hoje eu vim falar um pouco fazer uma microaula sobre um plano de aula que foi realizado na atividade 2, que é sobre a Terra e o Universo. Então, eu vou mudar bem aqui a posição da câmera para explicar melhor. Mas antes eu vou explicar um pouco o que vai ser explicado, o que vai ser falado nessa microaula. Primeiramente, o trabalho é sobre estágio curricular supervisionado aos anos finais do ensino fundamental. Então, nessa microaula vai ser explanado sobre a Terra e o Universo. Então, vai ser falado sobre a explicação da origem da Terra e do Sol, quais são as necessidades de distintas culturas sobre a agricultura, a caça, o mito, a orientação espacial e o objeto, né? Que no caso é a astronomia e a cultura. Bom, então vamos começar. Se nós estamos aqui hoje, certamente é por causa da estabilização de uma órbita. Essa órbita que nós chamamos de Terra. A Terra, ela é um grande aglomerado de partículas. Aqui, ó, nessa Terra tem uma grande aglomeração de partículas e ela existe há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, a estabilização desse planeta nos mostrou que a órbita que nós conhecemos hoje, ela vem girando em torno do Sol a cada 365 dias e algumas horas. Então, segundo a teoria, muitos bilhões de anos depois, apareceram seres vivos nos planetas, que fizeram várias modificações no planeta. Então, esses seres vivos, na verdade, ele está no nosso planeta antes de nós seres humanos. Mas por quê? Quais são esses seres vivos? Porque antes dos humanos chegarem na Terra, segundo a teoria, já existiam bactérias, fungos, as plantas. Então, todos esses são seres vivos que existiam no nosso planeta antes de nós. Então, a Terra, ela se formou a partir de uma grande explosão, ocorrida no Sol há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, com a detonação solar, milhares de rochas se espalharam pelo espaço. Algumas, contudo, foram atraídas pela força gravitacional do Sol e começaram a girar em torno do astro. Uma delas deu origem ao planeta Terra. Nesse momento, após a explosão, a Terra ela estava superaquecida, como nós podemos ver mais ou menos na imagem, né? Podemos imaginar, na verdade. Ela estava superaquecida, no entanto, no cosmos, das temperaturas são negativas, o que provocou um esfriamento de fora para dentro. Com esse processo começa a criação das massas rochosas que dão origem à crosta terrestre. Este esfriamento ele liberou gases que formaram a atmosfera. Acredita-se que a partir daí as moléculas de hidrogênio e nitrogênio se uniram e deram origem à água. Então, outra teoria afirma que a água ela chegou ao planeta através dos meteoritos, que chocavam com a Terra, pois esses continham cristais de H2O em sua composição. Seja qual for a explicação sobre a origem do líquido, a partir desse instante, começou a chover e a consequência foi o aparecimento dos oceanos primitivos. Assim, lentamente surgiram as condições para o nascimento da vida na superfície do planeta. E então, afinal, qual é a estrutura da Terra? Então, na Terra nós encontramos a atmosfera, que é essa camada aqui, mais superficial, a crosta, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo, o núcleo interno, que é essa parte de aqui, parte de dentro, a crosta oceânica e a crosta continental. Então, essa é a estrutura da Terra. Então, a estrutura da Terra, ela está constituída por 3 principais partes, né? Quais são essas partes? É a crosta terrestre,
o manto e o núcleo. A crosta terrestre, o manto, que é essa parte aqui, e o núcleo, que é essa parte aqui, a parte de dentro. Essas são as principais partes da Terra. A crosta terrestre, que é essa parte aqui, ela trata-se da parte mais externa da Terra. Ela é formada por rochas de granito, basalto e matéria orgânica. Ela tem cerca de 5 km a 80 km de espessura e ela é encontrada nas montanhas, planaltos, planícies e outros. Neste meio desenvolvem as atividades dos seres viventes. A crosta da Terra, ela é dividida em duas principais. Ela é dividida em duas que são a crosta continental e a crosta oceânica. Então, nessa imagem aqui, nós conseguimos distinguir essas duas crostas, que é a crosta continental e a crosta oceânica. Então, nessa imagem, nós conseguimos visualizar bem a diferença das duas. O que é a crosta continental? Que é essa primeira. A crosta continental, ela é a parte externa e ela está estruturada por rochas ricas em silício e alumínio. Já a crosta oceânica, ela é a parte submersa pelas águas, como mostra o desenho, que é essa camada aqui fina, ó, a crosta oceânica. Ela está abaixo da água. E ela é composta por quê? Ela é composta por rochas de silício e magnésio. E aqui por último nós temos o núcleo. Né? O núcleo, ele é o centro do planeta Terra. Essa bolinha bem aqui é assim. Aqui tá tipo de perfil para a gente ver o tanto de camadas que a Terra tem. E o núcleo é o centro. Ele é composto por ferro, que forma o campo magnético, e se divide em duas partes, que é o externo e interno. Quais são as partes que são divididas no núcleo? Núcleo externo e núcleo interno. E o que é o núcleo externo? O núcleo externo é como se fosse essa parte aqui assim mais superficial. O núcleo externo, ele se encontra localizado em uma profundidade de 2.900 km a 5.150 km. Ele é feito por ferro em estado pastoso. E sua temperatura é em torno de 3.000 graus Celsius. E já o núcleo interno é essa parte mais profunda do núcleo. Essa parte bem aqui é a parte do núcleo interno. Ele alcança uma temperatura em média de 6.500 graus Celsius e ele está composto basicamente por ferro e níquel. Apesar das altas temperaturas, o núcleo interno é sólido por causa da enorme pressão que está submetido. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os dados da Terra. Então, aqui nós temos os dados do planeta Terra. Qual é a massa planetária? É 5.975 vezes 10 elevado a 24 quilos, quase 7 trilhões de quilogramas. Qual é o raio equatorial? 6.378,1 quilômetros, o quinto maior planeta do Sistema Solar. Qual é o raio polar? 6.356,8 quilômetros. O planeta é ligeiramente achatado nos polos. Qual é o volume? 1,083 vezes 10 elevado a 12 quilômetros quadrados, 1 trilhão de quilômetros cúbicos. A densidade, 5.515 gramas por centímetros cúbicos. A superfície total, 510.065.700 quilômetros quadrados. Qual é as áreas imersas? 148.900.000 quilômetros quadrados, correspondem aos continentes. Qual é o período de rotação?
23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Qual é o período de translação? 365 dias, né? 365 dias e algumas horas. Qual é a velocidade de translação? 29,37 km por segundo, equivalente a 106.000 km por hora. Então, esses são os dados do planeta Terra. Então, qual é a órbita da Terra? Aqui nós temos uma imagem representando a órbita da Terra. A órbita da Terra, ela é a trajetória que o planeta percorre ao redor do Sol. Então, tá aqui, ó. O planeta faz todo esse movimento ao redor do Sol. Esse movimento, ele é chamado de translação e ele vai durar aproximadamente 365 dias. E a distância percorrida é um pouco menos de 150 milhões de quilômetros. A velocidade média da Terra nesse percurso é de 29,78 km por hora. Então, aqui é uma imagem que representa um pouco da necessidade de diferentes culturas dos povos do planeta, né? Nós temos os africanos, temos os brancos, índios, negros. Então, a Terra é uma mistura de várias raças, de várias cores, de várias religiões e de inúmeras pessoas diferentes. Então, nós temos religiões diferentes, temos costumes diferentes, cada área, cada lugar tem seus costumes, tem suas crenças e no mais, todos os planetas, todas as pessoas, todas as pessoas, elas almejam a mesma coisa, né? Que é viver em harmonia com o seu povo. E por último, para finalizar a aula, nós vamos com a necessidade de distintas culturas. Então, todas as culturas, ela tem uma relação com o céu. Então, um dos exemplos é a astronomia náutica, né? Que ela tem a ver com grandes navegações. Então, a astronomia náutica, ela tem a ver com... Ele é baseado nas estrelas e é uma astronomia do tempo. Então, nesse tempo, se existiam poucos recursos, não tinha nada da tecnologia de hoje, como o GPS. Então, as pessoas essa astronomia náutica, as pessoas, elas se baseavam pelo céu, pelas estrelas. A astronomia e tempo, eles são registros muito antigos. E eles utilizavam a mudança do céu para criar calendários. Então, de acordo com a mudança do céu, das estrelas, eles estudavam e faziam calendários. Então, antigamente, uma curiosidade é que antigamente o calendário ele tinha pouco mais de 300 dias. Ele não tinha 365 dias como é o calendário de hoje. Então, depois de um certo período, um longo período, foram introduzidos os meses de novembro e dezembro, que não tinha no calendário. Esses meses não eram no calendário. Então, aos poucos que foi colocado esses 2 meses. E na astronomia e tempo ainda tem o calendário lunar, né? Como é que é isso? Então, eles estudavam que a cada nova mudança da Lua, eles se baseavam que a cada nova mudança da Lua era início de um novo ciclo. A astronomia egípcia, ela era baseada nos ciclos da Lua também. Então, eles não conseguiam detectar as cheias do rio Nilo. Então, mesmo eles estudando a Lua, eles ainda erravam porque eles não conseguiam saber quando é que o rio ia encher ou não. Então, eles observavam que as cheias, eles apareceram, as cheias vinham de acordo quando aparecia uma determinada estrela, que essa estrela é chamada de Síria. Então, eles fizeram um novo cálculo baseado nas cheias do Nilo e correlacionaram, né, a estrela nesse calendário. O tempo correlacionaram a estrela, a Lua e fizeram um novo calendário baseado nas cheias do Nilo. E tudo isso aconteceu há mais ou menos 11 mil anos antes de Cristo.
Já a astronomia da agricultura, que acho que eu não coloquei aqui. A astronomia e a agricultura, ela é um exemplo, quando os egípcios, eles não sabiam quando é que o rio ia encher ou não, né? Então, eles perdiam muito, por exemplo, plantação, alimentos para a cultura de subsistência, eles não sabiam quando vinha forte chuva, não sabiam o tempo, né? Não sabiam correlacionar o tempo. Então, com isso, eles perdiam grande alimentos. Não sabiam qual era o tempo de plantio. Então, tudo isso foi importante para eles saberem o tempo de plantio, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de podar, para a agricultura de subsistência deles. E as crenças culturais é o tempo o tempo, né? As estrelas do céu baseado nas culturas, né? Que sempre existiu isso, desde das primeiras pessoas existentes. Como exemplo, nós temos a astrologia, né? Que é feito aquele mapa baseado na constelação. Então, quando uma determinada constelação aparece, acredita-se que é tempo de mudança, né? Acreditam-se também, algumas crenças, que o tempo, a lua, quando a pessoa nasce, o mês, os astros, então tudo isso influencia no nascimento e na personalidade da pessoa. Então, existem várias crenças relacionadas ao tempo da Terra, ao tempo em que a pessoa nasce, ao tempo que a pessoa vai se comportar ao longo de sua vida de acordo com o momento que ela nasceu, com a lua, como é que estava a lua, como é que estavam as estrelas, qual era a constelação. Então, tudo isso está relacionado. E lembrando que a astrologia, ela não é ciência, é apenas uma crença, é diferente de astronomia, né? Astronomia é ciência, mas a astrologia, essa parte de crença, não é ciência. Muito obrigada pela atenção, espero que tenha ficado claro.